Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí no estudo da inteligência artificial, tá? Na aula passada, nós fizemos uma introdução a respeito deste assunto, conversamos um pouquinho sobre a história, entendemos alguns conceitos fundamentais e demos uma leve passada por alguns algoritmos, modelos ou técnicas de inteligência artificial que estão disponíveis, para vocês trabalharem. Gente, na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com as redes neurais, tá? E ela é uma técnica ou algoritmo de inteligência artificial, mas que é muito utilizado, tá? É extremamente utilizado. Eu acredito que seja uma das mais famosas. E as redes neurais, pessoal, ela tem diversos modelos, né? Como as redes Perceptron, Adaline, as Perceptrons de múltiplas camadas, né? Nós temos as redes RBF, enfim, tá? Temos inúmeros modelos de redes neurais, tá? Só que nós vamos trabalhar aqui com a rede Perceptron, tá? Nesse primeiro momento, devido à complexidade do assunto, tá? Eu sei que a inteligência artificial é algo extremamente complexo, né? Então, devido à complexidade do assunto, neste primeiro momento, eu vou apenas fazer um overview, né, a respeito de redes neurais. A gente vai comentar um pouquinho e numa próxima aula a gente já começa a rabiscar um pouco, tá? Que seria a parte já de cálculo, tá? Eu vou tentar ser o mais detalhado possível nessa disciplina, justamente para que vocês possam, ter uma absorção maior, tá bom? Bom, então, nesta aula nós iremos estudar um pouquinho, sobre entender o que é uma rede neural. Vamos fazer um comparativo entre o que é um neurônio biológico, versus um neurônio artificial. Vamos ver algumas aplicações, inclusive, tá, gente? Eu eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar hoje alguns modelos de artigos científicos, aonde nesses artigos tem um conteúdo muito bom sobre redes neurais e também sobre a aplicação dela, né? Então tem vários artigos aqui onde outros alunos, tá? Eu acredito que seja de outros alunos, outras pessoas, usaram as redes neurais em seus trabalhos acadêmicos, e fizeram aplicações com elas. Então tem alguns modelos de artigos que eu quero mostrar para vocês, até porque para poder abrir a mente, para que vocês possam ter algo como referência, tá bom? A gente vai ter que dar uma olhada também sobre as funções de ativação, tá? Vocês vão entender o que essas funções, conforme eu der segmento aqui nos slides. E vamos estudar, o fundamento aí das redes Perceptron, tá? Vamos entender aí a sua estrutura, como que eu posso treinar a rede, como é que ela faz a classificação, enfim, tá? Vamos lá. O que é uma rede neural, né? Uma rede neural, gente, ela é um algoritmo que foi inspirado no ser humano, tá? A maior parte das tecnologias, que nós temos hoje, elas são inspiradas nos seres humanos, tá? E a rede neural, ela é uma rede que ela foi inspirada, no nosso neurônio biológico, tá? Assim como se você vê, por exemplo, um braço articulado, um braço robótico articulado, né, gente? O que é isso, professor? É um braço robótico articulado. Eu vou pegar aqui um robô. Assim como vocês podem observar, num braço robótico articulado, deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem um pouco maior aqui. Acho que essa imagem aqui. Olha aí. Assim como os braços articulados, Eles são braços que têm articulações e essas articulações ela lembra muito o ser humano, Você pode observar que esse robô aqui ele tem uma certa semelhança com um braço humano, As redes neurais também foram inspirados na parte biológica, do ser humano. E só que nesse caso não é o braço, Nesse caso, as redes neurais é uma técnica, tá? O algoritmo que
que teve, né, como base um neurônio biológico, tá bom? E essa rede neural, ela é capaz, gente, de trabalhar com processo de aprendizagem de máquina, né, que é o famoso machine learning, e reconhecimento de padrões, tá bom? Então tem muita coisa para ser feito aí para trabalhar, né? Ou seja, tem muita aplicação aí para poder para que você possa implementar as redes neurais artificiais, tá? Bom, antes de começar os estudos, né? Antes de você entender o conceito matemático de uma rede neural artificial, como eu acabei de falar, a rede neural ela é inspirada em um neurônio biológico, tá? Então, o que acontece? Nesse momento, é interessante que você entenda primeiro, né, o, o que é um neurônio, tá bom? Quando eu falo um neurônio biológico mesmo. E depois que nós entendermos como o princípio de funcionamento de um neurônio biológico, aí a gente entende o modelo, né, matemático para representar uma rede neural artificial, tá? Então vamos lá. Bom, gente, os estímulos, né, que são transmitidos pelo seu cérebro, né, sensação de dor, sensação de prazer, memória, né? Ou seja, tudo que envolve a parte de estímulos do seu cérebro são sinais elétricos, né? Elétricos. Então o que acontece, né? Os estímulos, gente, eles possuem uma regra, né? Ou seja, os neurônios ele têm uma série de regras, tá? Então vamos lá. Isso aqui eu tenho um exemplo de um neurônio, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um neurônio e aqui embaixo eu tenho três neurônios conectados. Mas vamos lá. Os estímulos, eles sempre tendem a chegar pela membrana celular, tá? Que é esse camarada aqui, ou a gente pode chamar também de dendritos, tá bom? Ou membrana celular ou dendritos. Este estímulo ele vai passar por um efeito de soma, tá? É alguma reação que ocorre aqui dentro no núcleo celular do neurônio, tá bom? Vai ocorrer um estímulo aqui, tá? E depois que, aliás, perdão, vai ocorrer uma espécie de soma, entre aspas, presta atenção, entre aspas, né? Pode ser uma espécie de processamento. Logo em seguida, esse estímulo, né, que vai passar por uma série de reações dentro do seu cérebro, após ele ter sido processado, ele vai ser retransmitido para outro neurônio, né? Então ele vai ser retransmitido para outro neurônio, passando pelo axônio, né, que é uma conexão, e sai pelos terminais sinápticos. Né? Esses terminais sinápticos aqui, os sinapses, eles são responsáveis por interligar um neurônio no outro. Então você pode perceber aqui, né, que eu tenho um neurônio que está conectado em outro neurônio. Né? Então, o meu estímulo entra pelos dendritos ou membrana celular, passa por um processamento aqui no núcleo do neurônio e é retransmitido, né, logo em seguida, para outro neurônio através das terminações sinápticas ou as sinapses, tá? Então aqui nós temos um exemplo de como o neurônio é interligado. Aqui chega através dos dendritos, processa, sai pelas terminais sinápticas e vai para outro neurônio. Então, gente, o fundamento, né, ou seja, o princípio de trabalho de um neurônio biológico é exatamente esse, tá? Eu tenho, de um lado, uma entrada, de outro lado, eu processo. Aliás, tem uma entrada, eu processo, retransmito. A ideia de um neurônio, do princípio de funcionamento de um neurônio é essa, né? Eu tenho um terminal para receber uma entrada, eu tenho um núcleo celular para poder fazer um processamento desse sinal e eu tenho um terminal para poder retransmitir o sinal processado, né, ou a soma, para outro neurônio, tá bom? Então, gente, e obviamente, né, o seu cérebro ele tem diversas formas de trabalhar aí. Então, ele, dependendo do processamento que ele faz nesse núcleo celular, né, dependendo das reações que ocorrem nesse núcleo celular, ele deixa ou não passar esse sinal, né? Aí vai depender de muito estudo, né, na parte de neurologia aí. A gente não vai conversar sobre isso, o intuito não é esse,
tá? O intuito aqui é ter uma visão mais básica e introdutória, né, do assunto. Bom, isso é o neurônio biológico, tá? Agora, professor, como que funciona um neurônio artificial, né? Gente, o princípio, ele segue a mesma ideia, tá? No entanto, aqui a gente faz a mesma, a gente segue a mesma lógica, só que em formato matemático. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as minhas entradas, né? Tem as minhas entradas, multiplicada por diversos pesos, nós vamos tá? Aqui dentro eu tenho uma função de agregação, né? Essa função de agregação, ela vai somar todas essas entradas e após a soma, esse sinal de saída aqui, que foi gerado, né, pela função aqui de agregação, né? Ela vai ser processada por uma função de ativação. Aí, essa função de ativação é que vai determinar se o sinal vai ser retransmitido para um outro neurônio artificial. Tá? Então, como que funciona, professor? Então, aqui nós podemos imaginar, gente, nessa primeira entrada aqui, nós podemos imaginar que isso daqui é como se fosse os dendritos, né, do neurônio biológico. Aqui é onde eu tenho as minhas entradas. A função de agregação e a função de ativação pode fazer o papel do núcleo, né, do neurônio, tá bom? E a minha saída Y aqui pode ser os meus terminais sinápticos do neurônio, tá bom? Só estou fazendo uma analogia, tá? Então, como é que funciona o processamento, né? Ou seja, como é que funciona a lógica de um neurônio artificial? Então, eu tenho várias entradas, tá bom? Tenho várias entradas aqui, tá? Essas entradas, elas serão multiplicadas por pesos, tá bom? São vários pesos, valores, né? Após essas entradas serem multiplicadas, ela vai passar por um somatório, né? Como você pode visualizar aqui, é um somatório do que? Da minha entrada por um peso menos um limiar de ativação. Eu vou mostrar para vocês mais para frente o que seria esse limiar de ativação, tá? Então aqui ele vai fazer a multiplicação da entrada pelo peso, soma. Somou, né? Eu vou ter um resultado, né? Vou ter um resultado aqui, que eu vou chamar de U, tá? O resultado dessa função de agregação aqui, que seria o que? Um somatório, né? Ou seja, somar a multiplicação da entrada pelo peso menos o limiar de ativação vai me dar um valor. Esse valor vai ser passado para uma função de ativação. Tá? E essa função de ativação é que vai determinar, né, se o meu sinal pode ser retransmitido para outro neurônio artificial, né, ou pode estabelecer algum valor que vai representar algo no meu processo, tá bom? Então a ideia aqui, gente, é sempre essa. Eu tenho uma camada de entrada, tá bom? Essa aqui é a camada de entrada, né? Essa camada de entrada são nada mais, nada menos do que, né, os valores de entrada multiplicada por pesos. Eu tenho uma camada de oculta, tá? Uma camada escondida, que é uma camada onde constam, né, as minhas funções de ativação, é ela que vai, entre aspas, processar definitivamente o meu sinal, tá? E eu tenho uma camada de saída Y aqui, né? Que é a retransmissão desse sinal nesse neurônio para outro neurônio ou determinação mesmo já do resultado do processo, tá? Bom, tudo isso, gente, tudo isso como eu falei para vocês, foi totalmente inspirado no neurônio artificial, né? A regra básica, né, olhando assim, como que eu posso dizer para você? A regra, né, básica de um neurônio artificial é ter uma entrada, um processamento, uma saída, tá? Uma entrada, processamento, saída. Entrada, processamento, saída, tá bom? E essa entrada, processamento e saída, ela tem alguma série de regras, né? Ou seja, utiliza diversas funções matemáticas
que nós vamos entender, né, mais para frente, como, por exemplo, na parte de treinamento, tenho, né, o conceito de backpropagation, o correção, enfim, tá? Aplicações, professor, né? Fala para mim aí o que eu posso, onde que eu posso utilizar, né, esse conceito dentro do mundo da inteligência artificial, tá? Gente, você pode utilizar redes neurais artificiais para reconhecimento de voz e imagens, justamente porque as redes neurais são uma tecnologia, né? É um algoritmo, vamos dizer assim, é um algoritmo que ele é, é muito rico no sentido de reconhecimento de padrões. Então, uma voz, né? Quando você fala, por exemplo, lá, FAEX, né? Você pega lá o aplicativo do Google, o Google Home, por exemplo, fala FAEX. E o aplicativo do Google, né? O assistente virtual, ele escreve FAEX, é porque ele tem um padrão. Aquele sinal, gente, a sua voz, ela gera um sinal numa frequência, tá? Então, quando você fala numa frequência, tem uma frequência e uma amplitude. Então, esse modelo de sinal que é gerado quando você fala FAEX, né? Ele vai passar por uma rede neural, por exemplo, né? E essa rede neural vai reconhecer através, né, das entradas que poderia ser a frequência e a amplitude, ele vai fazer o reconhecimento, tá? Dessa frequência, dessas amplitudes, desse formato de sinal, e vai entender, esse sinal aqui, essa palavra aqui é FAEX, né? Então ele vai escrever para você lá na tela FAEX, tá? Então, a gente pode dizer que a rede neural artificial ela pode ser muito aplicada, né, nessa parte de reconhecimento de voz e imagem, justamente porque ela é poderosa para fazer reconhecimentos de padrões, tá? Nós podemos também trabalhar, gente, com controle da qualidade da indústria, tá? Agora eu vou fazer um parênteses aqui. O que eu posso usar, professor, inteligência artificial para trabalhar no controle de qualidade da indústria? Pode, sem problema algum, tá? Deixa eu achar aqui o artigo. Eu perdi. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é um trabalho muito interessante, gente, né? É, de alguns alunos, eu acredito que seja alunos aqui. Inclusive foi aplicado no curso de engenharia química aqui, tá? Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia de Produção, tá vendo? Perdão, o Departamento de Engenharia de Produção, né? E nós temos os integrantes, esse Ivo, tá? Segue aí vou fazer aqui, né? Vou fazer aqui o reconhecimento das pessoas, né? Porque eu estou usando o artigo dele. Então tem esse Ivo e esse Gilberto, um cara de engenharia de produção e outro cara de engenharia química, tá? Então eles fizeram um trabalho aí envolvendo essas áreas e utilizaram os conceitos de inteligência artificial, né, para poder melhorar um processo, tá? Então olha só que interessante, ó, aplicação de redes neurais artificiais na indústria de fio de algodão. Então o que eles fizeram aqui? Se você ler esse artigo aqui, gente, eles... Cadê? O algodão, ele tem algumas características, tá? Né? Ó, valores de entrada para determinar a qualidade do fio. Então, ó, eu tenho aqui diversas características ou parâmetros, né? Então, a qualidade de um fio de algodão, ela vai depender da umidade, da rotação, do alongamento, da maturidade, da resistência, do comprimento. E olha só que interessante. Eles fizeram aqui, gente, eles pegaram essa tabela aqui e implementaram, né? Ou seja, pegaram essas características aqui e modelaram elas para poder trabalhar com as redes neurais, tá? Então, para que eu possa saber se um algodão é de qualidade ou não, né? Eu tenho que ter um comprimento entre 27,77 a 30,86, tá? Então, eu tenho que ter um valor entre esses caras aqui. Aí, se eu tiver, né? Obviamente tem que ser um conjunto com todos os outros parâmetros aqui, né? Eu vou ter um fio de qualidade ou não. Essa tabela aqui são as entradas da minha rede neural, né? Vocês podem ver. Isso aqui, essa tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, é a entrada da minha rede neural, né? Então, esses parâmetros são as entradas. Aliás,
Esses parâmetros, perdão, pessoal, é a amostra, né? São as amostras que fizeram parte do treinamento da rede, né? Então, quando você vai trabalhar com rede neural, você tem que montar uma estrutura de tal forma que você precisa treinar essa rede para que ela possa saber o que é bom e o que é ruim, tá? Então, eles fizeram um treinamento na rede e entenderam que essa tabela aqui vai representar para nós, né, os melhores parâmetros, tá? Então, quando tiver um novo fio que eles forem fazer um novo teste, né, esse novo fio ele vai ter novas características, né, que não vão ser essas aqui. E essas novas características vão ser essas novas entradas aqui, tá bom? Aí essas entradas vão ser processadas, como falei para vocês aqui, vão ser somadas e processadas pela função de ativação e vai determinar para mim uma saída. E essa saída ela vai respeitar, né, o treinamento da rede, ou seja, ela vai respeitar os dados obtidos através do treinamento da rede, ou seja, ela vai respeitar esses parâmetros aqui. Se enquadrar, quer dizer que o fio está de qualidade, ou não está de qualidade, ou deve ter um percentual, enfim. Eu não li esse artigo por completo aqui, tá? Mas dá para entender, ó, isso aqui é a rede neural que eles trabalharam, né? Aqui eu tenho uma rede neural em múltiplas camadas, como você pode visualizar aqui, né? Uma rede neural em múltiplas camadas. Você pode ver que tá um monte de neurônio interligado no outro aqui, tá? Tem a camada de entrada, tem a camada oculta, que são as funções de ativação, né? Eu tenho a minha camada de saída, tá bom? Então, gente, esse artigo aqui ele é bem interessante, eu vou recomendar que vocês leiam ele, porque ele pega o conceito da rede neural artificial e aplica, né? Na parte de qualidade, né? De uma indústria, tá bom? Então, isso aqui é o valor que eles treinaram da rede, né? Ou seja, isso aqui é o desejável, né? Isso aqui, com certeza, são os parâmetros que eles obteram, né? Ou seja, são os parâmetros, os pesos, na verdade, né, gente? Isso aqui, esse valor aqui a gente vai chamar de peso. Então, tudo que entrar aqui, for determinado como entrada aqui, x1, x2 e xn, né? Ele vai ser multiplicado por esses pesos aqui, tá? E é esses pesos que vai determinar, né, se, através da função de ativação, se o fio é bom ou não, tá? Mas eu vou deixar para vocês lerem aí com calma. Bom, nós temos aí também aplicação de rede neural, né, para prevenção de falhas e controle de manutenção, tá? Cadê aqui? Eu acho que eu deixei um artigo sobre isso. Aqui. Então tem outro artigo aqui, gente, né, que os alunos, nesse caso aqui são alunos não, da faculdade, a faculdade BMEC, é a Maria Augusta, o Jorge Muniz Barreto e Rubião Gomes, tá? São esses alunos aqui que eles usaram redes neurais para trabalhar com a previsão de falhas e manutenção industrial, tá? Então nós temos aqui, ó, um modelinho, ele está explicando aqui o que é uma rede neural e eles fizeram, né, na verdade, nem aprofundaram tanto no sentido igual aquela da indústria de fios, né? Mas aqui eles fizeram um overview justamente porque a rede neural, ela pode ser um padrão, né? Ela pode fazer um reconhecimento de padrão, tá? Então, o trabalho deles é justamente esse, né? Porque se é uma previsão de falhas, quer dizer o quê? Eles alimentaram a rede, ou seja, para você fazer previsão de falhas, quer dizer o quê? Você tem uma rede aonde você treinou ela, né, com todas as possíveis falhas e sintomas das máquinas, tá? Se você tem esse dado, se você ensinou a rede a trabalhar, né, ou seja, a lidar com esse tipo de situação, toda vez que ocorrer uma falha nova, né, a rede neural vai determinar, olha, essa falha pode ocasionar uma manutenção corretiva ou essas características dessa máquina já está dizendo que esse equipamento está na hora de entrar, por exemplo, numa manutenção preventiva, está próxima, né? Enfim, ou você tem que comprar uma peça porque ela já está
em estado crítico, enfim, né? Essa rede neural, ela vai falar isso para você. Ou então, por exemplo, olha, eu dei a entrada de dados aqui da minha rede como qual que é a minha peça, qual que é o estado atual dela. A minha rede, por exemplo, faz o processamento e retorna, né? Uma possível, olha, se você não trocar essa peça daqui a 2 semanas, a sua linha de produção vai parar, tá? Por quê? Porque baseado no contexto histórico e no treinamento que foi feito na rede, né? Nos dados que vocês alimentaram a rede neural, baseado em todo esse processamento, a rede neural vai falar assim: olha, baseado nas características de entrada dessa peça, eu vou dizer para você que ela vai durar até 2 semanas somente, depois vai ter que ser substituída. Isso é um exemplo, tá? Então nós vemos aqui rede neural aplicada, né, na parte de manutenção. E nós temos aqui também, gente, a previsão de produção. Olha só que interessante, é outro artigo aqui. Eu vou disponibilizar para você através de link, porque eu não consegui pegar, tá, o artigo. Aplicação de redes neurais artificiais na previsão de produção de álcool, tá? É o Anderson Castro e o William Soares, tá? Da Universidade Federal de Lavras, tá? Departamento de Ciências Exatas. Bom, esse artigo aqui, gente, eles têm, né? Ó, valores, eles têm uma tabela dizendo assim, ó, valores reais de produção de álcool para o período de janeiro de 2006 a setembro de 2006, tá? Então eles têm uma ideia de qual foi a produção real, né? Qual foi a produção de álcool em cada mês, tá bom? Então eles têm uma ideia de, qual o volume de álcool que eles iriam produzir, né? Em cada mês, tá bom? Eles pegaram essa tabela aqui, fizeram, né, um treinamento na rede e obteve, né, os valores, os pesos de entrada, os pesos para fazer a multiplicação com a entrada. Então, através dessa tabela aqui, que são dados históricos, né, eles treinaram a rede para saber assim, ó, eu treinei minha rede durante um ano, por exemplo, né, treinei minha rede durante um ano, por exemplo, 2006. Agora, nos próximos anos, chegou em 2007, eu quero saber quanto de álcool que eu tenho que produzir, por exemplo, em fevereiro, né? Então, eles vão, vamos dizer assim, eu vou dar a entrada, né? A entrada são alguns valores, tá? De entrada baseado no processo, e eu já tenho no meu histórico, ou seja, a minha rede já foi treinada com o ano de 2006 em relação ao volume de produção, né? Então, se eu já tenho esses valores, ou seja, a minha rede já está treinada para entender esses valores, em 2007, por exemplo, eu quero saber qual que vai ser quanto que eu tenho que produzir, ou seja, uma perspectiva de quanto que eu tenho que produzir, né? Eu dou as entradas dos meus parâmetros de processo na minha rede neural, ela vai processar essas informações e vai me retornar, né? Olha, você tem que produzir algo em torno de 9,43, por exemplo, tá? Igual tá falando aqui, tá bom? Ou seja, ela te dá uma estimativa, ou seja, ela faz uma previsão de quanto que deve ser produzido, tá? Isso utilizando, né, os conceitos de redes neurais, né, como vocês podem analisar aqui. Gente, não vou entrar a fundo também nesse artigo, porque é interessante que vocês leiam, né, e trabalhem com, ou seja, que vocês estudem esses artigos aí, tá bom? Isso aqui são algumas aplicações que eu quis trazer para vocês, justamente para abrir a mente. Olha, interessante como que é uma rede neural, como é que funciona, onde que ela pode ser aplicada. E muitos de vocês vão acabar desenvolvendo aí artigos científicos, né? Então é interessante mostrar para vocês aí alguns modelos de artigos que já foram desenvolvidos com redes neurais, tá? Eu entendo a complexidade do assunto, mas eu preciso que vocês se esforcem um pouquinho para poder trabalhar, tá? E desenvolver esse trabalho. Vamos lá, funções de ativação, tá, gente? Ó, aqui eu tenho funções de ativação. Agora a gente vai começar a trabalhar com esse G de U aqui, né? Como eu falei para vocês. Numa rede neural artificial clássica, né? Eu vou ter as minhas entradas multiplicadas por determinados pesos, né? Depois, essas entradas multiplicadas por determinados pesos, elas vão ser somadas
e subtraídas também um valor de limiar de ativação, que vocês vão entender, tá? Depois que foi somado toda a minha entrada versus o peso, descontando aqui o limiar de ativação, o resultado disso vai ser jogado numa função de ativação, e essa função de ativação vai determinar se o meu sinal, por exemplo, vai ser retransmitido ou não, tá? Ou já vai classificar ou não. Então, gente, eu posso trabalhar com diversas funções de ativação. Uma delas é, por exemplo, a função degrau. Então, se o seu sinal, quando for processado, representar algum valor que seja maior ou igual a zero, ela sempre vai determinar assim, ó, valor 1. Ou seja, o valor 1 pode ser, por exemplo, você está tentando descobrir se você quer. Você tem vários parâmetros, né, em termos de. Você tem vários parâmetros, né, para determinar o que é uma tangerina e o que é uma laranja, como, por exemplo, fósforo e acidez, tá? Toda vez que eu tiver uma característica, né, e o resultado e a saída da minha rede me retornar o valor 1, eu vou falar assim, 1 para mim vai ser tangerina. Toda vez que for menos 1 ou, por exemplo, 0, vai ser laranja, tá? Então a ideia aqui dessa saída, gente, você que vai customizar, é você que vai determinar, né? Então, por exemplo, naquela tabela que eu mostrei para vocês, se a saída da minha rede for 1, quer dizer que é uma tangerina. Se for 0, quer dizer que é uma laranja, por exemplo. Tá? E a função degrau, ela tem justamente esse papel. Ela é sim ou não. Tá? Ela é 1 ou 0. Não tem meio termo nela. Tá? Ela não é proporcional. Ela é ou não é. Tá? Por isso que o resultado é 1 ou 0. Se na saída da rede neural você obter um valor, né? Ou seja, joga na função de ativação. Se o somatório, por exemplo, né? Multiplicou as entradas pelos pesos e o somatório deu 0,93, a sua saída vai ser 1. Se deu menos 5, a sua saída vai ser 0. Se deu 32, a sua saída vai ser 1. Ou seja, ela está respeitando os parâmetros, né, dessa função aqui de ativação, que é a degrau. Ou seja, ela ou te entrega 1 ou te entrega 0. Aí o que você vai fazer com esse 1 ou com esse 0 vai depender, né, do que você está trabalhando, tá? Pode ser que você esteja trabalhando aí com 1 para laranja e 0 para tangerina. Você que vai classificar, tá? Nós temos a função degrau bipolar, tá? Que é o mesmo sentido, no entanto, se eu vou obter sempre 1, caso o resultado, né, da minha função de ativação, né, ou seja, o processamento da minha função de ativação, obter um sinal maior ou igual a 0. Ou eu vou obter menos 1, caso o valor seja menos 0, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, o processamento aqui do neurônio, ó, é sempre assim, né? Multiplico a minha entrada por um peso, desconto o limiar de ativação, somo tudo, ou seja, somo x1 vezes W1, x2 vezes W2, xn vezes Wn. Desconto o limiar de ativação, somei tudo, descontei tudo, o resultado eu passo pela minha função de ativação, né? Como eu falei para vocês, na função degrau, né? Se o resultado dessa soma aqui for maior do que zero, a saída vai ser 1. Se for menor do que zero, a minha saída vai ser 0, tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês, como que vocês aplicam, né, esse conceito aí da função de ativação. Ó, voltando. Então, se eu não quiser, por exemplo, um degrau, eu posso usar o degrau bipolar, que seria o quê? Né? Seria 1 caso o resultado do seu somatório lá seja maior ou igual a 0, e menos 1 caso seja menor do que 0. Tá? Temos também uma função logística. Né? Aqui, gente, essa função logística aqui, ela pode te entregar 0 ou 1 ou algo entre. Né? Ou algo entre esses valores. Tá? Às vezes pode ser que na saída da sua rede neural você obtenha 0,75, né, ou menos 0,32. Ou seja, você pode ver um formato da curva dela, né? No entanto, gente, essa função logística, ela sempre vai saturar em 1, tá? Ou seja, ela nunca vai obter valores maiores
do que um, tá? Porém, você pode ter números quebrados na sua rede. Professor, quando que eu vou escolher para usar ou não, né? Uma função logística, o degrau bipolar. Tudo vai depender do seu processo, tudo vai depender de ensaios, testes, enfim. Pode ser que no seu, no seu problema, no seu processo, você tem que obter valores quebrados, né? Ou seja, você está trabalhando com proporção, então vamos usar a função logística. Ah, não, no meu caso é ou é isso ou é aquilo. Pronto, acabou, né? Então, nesse caso, você tem que usar uma função de degrau, né? Ah, mas tem casos que no meu processo eu não vou obter um valor absoluto, por exemplo, né? Mas eu posso ter um valor relativo. Ah, eu estou fazendo reconhecimento de imagem ou de voz, mas aquela voz, ou seja, aquela frequência, aquela amplitude, não vai dar exatamente, né, um padrão. Ela vai dar um valor relativo. Então, se for um valor relativo, é interessante talvez que você use, né, uma função contínua como essa daqui, tá? Que pode ser um valor, pode ter um valor proporcional aqui dentro, tá? E essa função logística, gente, como é que você calcula, né? Ou seja, a sua função de ativação, o cálculo dela é 1 sobre 1 mais o número de Euler, né, que é um número padrão fixado numa constante de 2,718281, tá? Elevado a menos a constante de inclinação multiplicado pelo valor do seu U, que o seu U, na verdade, é o somatório, né, das suas entradas multiplicadas pelos pesos, tá? E essa constante de inclinação aqui vai determinar justamente a inclinação da curva, né? Como vocês podem visualizar aqui, tá vendo? A curva pode ter diversos formatos, né? Diversas inclinações. Quem vai determinar isso daqui é o beta, tá bom? Então, se no seu processo for necessário você utilizar uma função logística, né? Você vai precisar, vou falar isso diversas vezes para você encaixar isso na mente de vocês, né? Vocês vão ter que pegar o somatório, que é a multiplicação da entrada versus o peso, soma tudo, desconto limiar de ativação, aí o resultado vai ser U em si. Esse resultado de U você joga nessa fórmula, ela vai determinar para você uma saída, e essa saída você vai ter que adequar ao seu processo, né? Classificar conforme o seu processo. Nós temos a tangente hiperbólica, que é uma função logística, só que eu tenho ela no quadrante positivo e também no quadrante negativo. Segue o mesmo princípio, no entanto, trabalho tanto no quadrante positivo quanto no quadrante negativo, tá? Nós temos aí uma função gaussiana, que é uma função clássica de estatística, tá? É uma função muito boa, né, para trabalhar aí com dispersão de dados, você ter uma ideia, né, a respeito de classificação de dados, né? E também você pode utilizar aqui no seu processo, né, como função de ativação, tá? Como eu falei para vocês, tudo vai depender, né, do seu processo, vai depender do seu dispositivo, ou seja, do que você quer fazer, da sua aplicação. Nós temos uma função linear, né, que é uma reta. Você pode determinar também, né, você pode utilizar uma função de ativação como uma reta, a reta nada mais é do que o que você obter no seu somatório, isso vai ser a sua saída, né? Ou seja, a sua função de ativação vai ser só uma transferência. Saiu do bloco somatório, já vai direto para a saída, não passa por nenhum processamento matemático aqui, né? Ou seja, já vai direto para a saída. Isso, se você for ver matematicamente, né, vai formar uma reta, né, essa lógica. Bom, vamos lá. Entendemos o conceito de redes neurais artificiais. Nós analisamos alguns artigos científicos, né, que são baseados em diversas aplicações. Entendemos o princípio das camadas de entrada, oculta e saída, tá? Passamos aí por uma série de funções de ativação. Professor, existe somente aquelas funções de ativação ou existem outras funções também? Não, existem mais, tá, pessoal? Eu coloquei aqui algumas funções clássicas, tá bom?
São algumas funções clássicas que nós temos aí. Mas existem diversos modelos, né, de funções de ativação, tá bom? Agora, gente, a gente já vai começar a estudar definitivamente as redes Perceptron, tá? Que é uma rede clássica e a mais básica das redes neurais artificiais. Como eu falei para vocês, nós temos diversos modelos de redes neurais, tá? E uma das mais clássicas e uma das mais básicas, né, é a rede Perceptron, tá? É aquela rede neural que nós estudamos sempre no início da disciplina, tá? A rede Perceptron, ela é uma rede, gente, que ela possui apenas uma camada, apenas um único neurônio, tá? Eu acabei esquecendo de falar isso para vocês, mas quando eu falo de neurônio, eu tô falando neurônio, né? Eu estou falando disso daqui, ó. Isso aqui para nós, tá? Isso aqui, ó. Na verdade está errado. Pera aí. Isso aqui, gente, a função de ativação em si, né? Depois que ela foi processada, ela pode representar um neurônio, tá? Você pode ver que ela está bem no centro aí do meu diagrama. E a rede Perceptron, ela tem uma seguinte característica, ela tem uma única camada, né? Quando eu falo uma única camada, quer dizer que a minha rede tem apenas um único neurônio, tá? Que eu vou trabalhar apenas com uma função de ativação, tá? Temos redes Perceptrons de múltiplas camadas? Sim, temos redes Perceptron de múltiplas camadas. Mas a rede Perceptron básica e a mais convencional, né, a convencional em si, né, ela é com apenas uma camada. Nós temos as entradas, né, que é a camada de entrada, certo? Nós temos a camada oculta, que é a função de ativação. Neste caso, da rede Perceptron, é uma única camada, ou seja, uma única função de ativação. E nós temos a saída, tá? Que é apenas uma única camada também. Nós temos diversas saídas, professor? Sim, você pode ter diversas saídas se você quiser, tá? E um neurônio interligado no outro, tá? Quando a gente começa a interligar diversos neurônios uns nos outros, né, a gente está tendo uma rede com múltiplas camadas. É como se eu tivesse, né? Na verdade, eu frisei aqui somente a ação, mas a gente pode considerar praticamente todo esse bloco aqui, né? Vamos esquecer que eu falei aqui que a camada, que o neurônio seria basicamente só a função de ativação. Quando você vai calcular, a ideia lembra que a camada seria a função de ativação, mas vamos imaginar, para ficar mais fácil para vocês entenderem, né, que o neurônio é todo esse bloco aqui, ó, né? O neurônio é todo esse bloco aqui, tá? Então, quando eu tenho uma rede múltipla camada, como vocês viram no artigo do pessoal, né? Ó, uma rede com múltiplas camadas, ó, é isso aqui, ó. Aqui eu tenho diversas camadas, tá? Tá vendo aqui como é que é? Eu gosto de falar na camada oculta, né? Porque a camada oculta é aquela camada que vai determinar para mim se a minha rede tem mais de uma camada ou não, né? Mas isso aqui é um exemplo de rede com múltiplas camadas, tá bom? E aqui esse exemplo que eu tenho aqui é uma rede com uma única camada, tá? A rede Perceptron, a estrutura dela é uma única camada. E o princípio de funcionamento é conforme eu expliquei no início da aula, né? Eu tenho minhas entradas que podem ser representadas pelo meu x, então vou ter uma entrada multiplicada pelo peso, uma segunda entrada multiplicada pelo peso, uma terceira entrada multiplicada pelo peso e x entradas multiplicada pelo peso. Logo em seguida eu vou somar todas essas entradas aqui, descontando o limiar de ativação aqui, né, que vai ser sempre um valor negativo, né, se eu estou descontando vai ser um valor negativo. Somei tudo, vou resultar, né, no U, e esse resultado U vai ser processado pela minha função de ativação, que vai determinar para mim uma saída, tá? Então, basicamente, a rede Perceptron utiliza este modelo aqui, né, que é clássico para qualquer rede neural, só que numa única camada, como eu estou mostrando para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de
uma rede perceptron com duas entradas. Olha só o que acontece, ó. Então aqui eu tenho o somatório, né? De quem, pessoal? Do meu peso 1 multiplicado pela minha entrada 1 mais o meu peso 2 multiplicado pela minha entrada 2, né? Isso descontando o limiar de ativação. E minha função de ativação aqui, né? Você pode perceber, ó, o resultado pode ser 1 ou menos 1, né? Pode ver que a minha função de ativação aqui, o exemplo que eu acabei de passar para vocês, é a minha função degrau bipolar, né? Porque eu posso ter um resultado de menos 1 ou 1, né? Desde que eu respeite os parâmetros. Se for algo maior ou igual a zero, eu vou obter 1 na minha saída. Se for algo menor do que zero, eu vou obter menos 1. Então você pode perceber que esse exemplo que eu coloquei aqui, de uma rede perceptron de duas entradas, a minha função de ativação aqui é um degrau bipolar, né? Por quê? Porque o resultado vai ser 1 se essa equação aqui for maior ou igual a zero, e vai ser menos 1 se essa equação aqui for menor do que zero, tá? Agora, nós vamos entender, né, como que a gente pode trabalhar com as minhas saídas, tá? Como é que a gente pode trabalhar com as minhas saídas? Como é que é a separação de classes, né, dentro de uma rede neural? Gente, a rede Perceptron, ela pode separar as classes apenas de forma linear, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha entrada x2 e x1 aqui, e eu tenho eu tenho a classe A, eu tenho a classe B, tá? O que seria a classe A e o que seria a classe B, professor, né? Aqui seria um grupo de dados e aqui seria outro grupo de dados. Posso representar esse grupo de dados A e B, por exemplo, como se fosse a saída referente à tangerina e à laranja. Então pode ser, por exemplo, o grupo a tangerina e a grupo B a laranja, né? Você pode perceber que quando os dados, né, jogados em formato de gráfico, os dados, quando você joga ele, né, em formato de gráfico, você vai perceber que eles estão separados por uma retinha aqui, ó, né? Ó, você pode perceber, não é que existe essa reta aqui, mas a separação deles, né, gente, vai lembrar uma determinada reta, né? Ou seja, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Joguei os dados, distribuí os dados em formato de gráfico, né? E a gente percebeu que na saída da minha rede neural, ele classificou os dados, né, de forma que eu consigo separar eles através de uma reta, riscando aí a tela, por exemplo, tá? Isso quer dizer o quê? Que a separação, ela é algo linear, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o, o bias ou limiar de ativação. Esse limiar de ativação aqui que vocês estão observando, ó, eu sempre comentei com ele, mas ficou difícil de entender. Agora vai ficar mais fácil através do gráfico, tá? Esse limiar de ativação aqui, ele vai determinar para nós aonde que essa reta vai se posicionar no gráfico. Ah, ela pode posicionar um pouco mais para cá, ó, tá posicionado aqui. Se eu mexer no meu limiar de ativação, ele pode vir para cá, por exemplo. Ou se eu mexer um pouco mais, ele pode vir para cá. Ao invés de ficar aqui no meio, né? Essa reta pode vir para cá. Ou seja, o meu limiar de ativação, gente, ele nada mais é do que a movimentação da minha reta, né? E essa minha reta nada mais é do que, entre aspas, né? A saída da minha rede neural, tá? Então, por exemplo, se eu cair nesse ponto aqui, ó, pode ser que eu receba a letra A, ou seja, pode ser que seja tangerina, enfim, tá? Então, essa reta aqui, ela pode ser deslocada conforme o meu limiar de ativação. Por isso que a gente tem que considerar ele, né, no meu processo, tá? No processo aí dos cálculos, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai estudar isso aqui mais na prática, vai ficar mais claro para vocês, tá? Agora, a rede Perceptron clássica, ela não tem o poder de fazer separação de classes quando não é algo linear, né? Então, por exemplo, tem um grupo de dados aqui, é tangerina e é laranja, né? Eu estou tentando identificar, através de uma rede neural, o que é tangerina e o que é laranja, né? Se você observar que a distribuição dos dados, né, saída,
né, jogados, se a distribuição dos dados de saída, perdão, gente, se os dados de entrada, né, eles forem agrupados dessa forma aqui em formato de gráfico, você vai perceber que ele não consegue separar, ó, a separação dos dados. Se eu traçar uma reta aqui, você vai perceber que eu não tenho uma reta, né? Eu tenho algo curvo aqui. Quer dizer que a minha rede Perceptron não vai atender a essa distribuição, ou seja, não vai atender esse requisito, não vai atender esse processo, tá? Esse A e esse B aqui, gente, vale lembrar que eles são os dados de entrada que eu distribuí em formato de gráfico, tá? Então, por exemplo, se eu distribuir os dados, eu percebi que a minha rede não conseguiu, né? Se eu não conseguir traçar uma reta para separar um lado do outro, quer dizer que a minha rede não vai funcionar, pelo menos na Perceptron aí, tá? Então, o que acontece? Aqui você tem que perceber que quando você vai montar uma rede neural, você precisa pegar os dados de entrada e jogar eles em formato de gráfico aqui, tá? Se você jogou ele em formato de gráfico e traçou uma reta, e essa reta separou os dois, quer dizer que quer dizer que eu consigo, né, trabalhar com a rede Perceptron, ou seja, a rede Perceptron atende os requisitos desse processo. Agora, se você jogou os dados e ela simplesmente deixou uma curva, para separar elas tem que ser uma curva, aí a minha rede Perceptron não consegue atender o processo, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, olha um exemplo aí, né? Eu posso dar a minha entrada, como por exemplo, um índice de fósforo e um índice de acidez. E dependendo da minha entrada, passo pela função de ativação, somo tudo, passo pela função de ativação. Se o resultado der 1, né, eu vou classificar como laranja, tangerina, tá? Ou laranja, tanto faz. Se o resultado der, por exemplo, -1, eu vou classificar como laranja, tá bom? Então, se der 1 vai ser tangerina, se der -1 vai ser laranja, né? Sempre respeitando, né, aquele processo, né? Multiplica a entrada pelo peso, soma, desconta o limiar de ativação, passa pela função de ativação, e se o resultado der 1 ou -1, né, eu vou classificar como tangerina ou laranja. Neste caso aqui eu coloquei um exemplo, né, de 1 e -1, porque eu estou trabalhando com uma função degrau bipolar, né, em relação à função de ativação, tá? E a distribuição desses dados de entrada, né, tem que ser algo que possa ser linearmente separável, né? Porque se não for linearmente separável, eu não consigo obter um bom resultado da minha rede, tá? Olha só, um outro exemplo aqui de classificação, tá, gente? Então imagina que eu tenho aqui uma porta OR, tá? Deus. Olha lá, eu tenho uma porta OR. Vou pegar um simulador de eletrônica aqui, para vocês entenderem o que seria essa porta OR. Vamos dar um exemplo de rede neural, né? Ou seja, para vocês entenderem essa classificação, uma porta OR. Isso aqui é uma porta OR. Então, se eu entrar, por exemplo, né, com uma porta END. Aqui eu estou falando um pouquinho de eletrônica, tá? Entrada 1, entrada 2, tá? Vou simular. Como é que funciona a porta OR, tá, gente? A porta OR é o seguinte: se no meu circuito eletrônico lá, né, eu receber um sinal de tensão proporcional, vamos imaginar que aqui, vou falar de tensão elétrica, né? Então, toda vez que eu receber bit 0, quer dizer que eu estou recebendo 0 volts, né, na minha entrada. Toda vez que eu receber bit 1, quer dizer que eu estou recebendo 5 volts, utilizando a lógica TTL. Olha aí. Então tem um circuito eletrônico que tem esse componente aqui, que é uma porta OR, né? Se na entrada que eu tenho aqui, né, vamos colocar a mesma entrada que ele colocou aqui, ó, sinal XY, né? Vamos colocar o mesmo aqui do slide. O mesmo slide aqui do, né?
sinal de referência do livro, né? Que está usando aqui como XY. O livro trabalhou com XY. Olha só. Então vamos lá. Toda vez que eu receber na minha entrada X 0 volts e na minha entrada Y 0 volts, esse meu circuito eletrônico aqui, ele vai entregar, né, na minha saída 0 volts, tá? Agora, se eu jogar na minha entrada X, por exemplo, 0 na minha entrada X, é que aqui eu estou falando, na verdade, aqui no sinal, né, X o sinal, que aqui seria a entrada, tá? Se eu jogar 0 e 0, eu vou obter 0, né? Então 0 volts aqui em X e 0 volts aqui em Y, eu vou obter 0. Agora, se eu jogar, por exemplo, 0 volts em X e 1 em Y, ou seja, jogar 5 volts aqui nessa entrada dessa porta lógica, o que vai acontecer? Esse meu circuito eletrônico aqui vai me entregar 5 volts. Se eu jogar 0 volts em Y e jogar 5 volts em X, né? Porque bit 1 representa 5, quer dizer o quê? Eu vou obter 1 na minha saída, tá? Se eu jogar 1, eu vou obter 1, tá? Então isso aqui, gente, representa essa tabela verdade aqui, a gente chama de tabela verdade, né? Ela vai representar para nós o princípio de funcionamento de uma porta lógica, né? Que é um componente de eletrônica digital aí, tá? Então vamos tentar classificar esse componente aí, ou seja, a lógica desse componente, numa rede neural artificial. Então, quando você pega os dados de entrada, tá? Você pegou os dados de entrada aqui, ó, tá vendo? Ó? 0, 0, 0 e 1, 1 e 1, 1 e 0, 1 e 1. O que você percebeu aqui, ó? A gente pega esses dados e joga num gráfico. Olha lá. Então, por exemplo, eu peguei 0 em X e 0 em X e 0 em Y. Qual que foi o resultado? Qual que deve ser a saída da minha rede? Bom, é 0. Então tá aqui em vermelho, né? Se eu pegar 0 em X e 1 em Y, olha lá, 1 em Y, qual que tem que ser a minha saída? 1, né? Ou verde, tá vendo a bolinha verde aqui? Se eu pegar 1 em X e 0 em Y, eu vou ter mais uma bolinha aqui, ó, verde. Agora, se eu pegar 1 e 1 em X e 1 em Y, que seriam minhas entradas, eu vou obter 1 na minha saída, né? Então, esse gráfico aqui, gente, ele vai representar para nós as minhas entradas, tá? Versus versus a minha saída, tá bom? Então eu peguei o que eu quero na minha saída baseado na minha entrada, né? Então eu distribuí aqui nesse gráfico, né, o resultado da minha saída baseado na minha entrada. Bom, a rede Perceptron, ela só consegue realizar, né, ele só consegue processar os dados desde que, quando você faz esse processo, você pega a saída que você quer, ou seja, aquelas amostras, né, que você vai utilizar para o treinamento da rede, né, você pega aquelas saídas e distribui ela em formato de gráfico, né? Então toda saída ela vai ter uma relação com uma entrada, né? Então você faz essa distribuição. Depois que você fez essa distribuição, se você conseguir ver que os dados estão separados, né, por uma reta, como por exemplo aqui, ó, se eu traçar uma reta, eu vou conseguir separar um lado, um tipo de dado do outro, quer dizer que a minha rede, eu posso utilizar a rede Perceptron, né, justamente porque a classificação aqui, né, do que eu quero e do que eu não quero, ou seja, do que é falso, do que é verdadeiro, do que é laranja, do que é tangerina, né, os dados estão distribuídos no gráfico de tal forma que podem ser separados por uma reta. Nesse exemplo aqui, você pode ver, né, que eu consigo fazer a separação, né, dos dados através de uma reta. Concorda comigo aí, pessoal? Né? Então, eu peguei lá os meus dados de entrada, né, que são os sinais de x e y aqui, e determinei uma saída, né? Essa saída aqui é uma saída real, né, da porta lógica. Eu sei que se eu tiver 0 e 0 eu vou obter 0, se eu tiver 0 e 1 eu vou obter 1, se eu tiver 1 e 0 eu vou obter 1, se eu tiver 1 e 1 eu vou obter 1. Obter 1, né? Então isso aqui é uma saída real baseada nas entradas. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz a distribuição em XY, né, das minhas entradas,
tá? Aliás, das minhas saídas aqui nesse gráfico. Aí, por exemplo, a saída aqui 0, né, que é vermelho, ela está totalmente relacionada com a entrada 0, 0. Né? A minha saída aqui, ó, 1, que é verde, ela está relacionada com 0 e 1 aqui, tá vendo? Então é como se eu pegasse esse gráfico aqui e jogasse esses dados aqui e jogasse, tá? Isso aqui seria o meu y, né? Isso aqui seria isso aqui seria o meu y e isso daqui seriam meus dados de entrada. Então, ó, olha lá, 0 e 0 eu tenho vermelho. 0 em x, 1 em y, né? Eu tenho verde. 1 em x, 0 em x, 1 em y, eu tenho verde. 1 em x, 0 em y, eu tenho verde. E 1 em y e em x, eu também tenho verde, né? Então, aqui a minha saída está classificada, tá vendo aqui? Ó? Olha só. Agora, quando que eu consigo utilizar a rede neural, né, para resolver esse problema, né? Utilizando a rede Perceptron. Quando eu tenho a distribuição dos dados aqui, dessa forma como eu falei para vocês, e eu traço uma reta, né? Uma possível reta aqui, e essa reta consegue fazer a separação, né, desses dois grupos de dados. Agora, aonde... Né, são vários modelos de reta, né, gente, que eu posso traçar aqui da minha rede neural para tentar descobrir quando que é 1 ou quando que é 0, né? Nesse caso aqui, quem vai determinar qual é a inclinação dessa reta, como que vai ser, é o limiar de ativação, tá? Olha só, nesse exemplo aqui eu tenho uma porta AND, né? Uma porta AND aqui, tá? Como é que ficaria aqui a porta AND? Olha só, vou pegar outro exemplo aqui de eletrônica digital, tá? Vou pegar aqui uma porta AND, tá, gente? Vou colocar aqui. Pronto. Nessa porta AND, vou copiar essas entradas aqui. Como é que funciona a porta AND em eletrônica digital? Funciona assim, ó. Se eu jogar 0 volts na entrada X e Y, eu vou obter 0 volts na saída, tá? Se eu jogar 1 e 0, ou seja, 5 volts e 0 5 nessa entrada e 0 nessa entrada, a minha saída vai ser 0. Se eu jogar 1 em 1, eu obtenho 1. Se eu jogar 0 em 1, eu obtenho 0. Se eu jogar 1 em 0, eu obtenho 0. Se eu jogar 0 em 0, eu obtenho 0. Se eu jogar 1 em 1, eu obtenho 1, tá? Esse é o princípio de funcionamento desse componente eletrônico digital aqui, tá? Então, olha só, eu tenho minha sinal de saída, ó, 0 e 0, tá vendo? Ó, 0 e 0, o meu resultado é vermelho, tá? Eu tenho aqui 0 em x, 1 em y, meu resultado... Opa, eu tô na... Aqui eu estou na... Perdão, aqui eu tô na OR. Oh, perdão, gente. Fiz confusão aqui. Esqueçam isso aqui, ó. Eu peguei a end, eu fiquei com a porta end na cabeça. Esqueci que no slide eu coloquei aqui a XOR, tá? Vamos lá, vou pegar aqui uma porta ou exclusivo, tá? É um outro componente. Eu estou dando um exemplo. Estou pensando na porta end, mas é o exclusivo. Vamos trocar esse componente aqui. Desculpa, a porta end na cabeça, mas na verdade não é a porta end, é a porta XOR, né? Como é que funciona a porta XOR, tá? Olha lá. Se no meu sinal, né, de entrada eu tenho 0 e 0 nas minhas entradas, eu vou obter 0, ou seja, vermelho, né? Esqueça a cor aqui do simulador, tá? Eu vou obter 0. No gráfico lá para mim é vermelho. Se eu obtenho 0 em x e 1 em y, eu vou obter 1, né? Seria o meu verde lá no gráfico. Se eu colocar 1 em 0, eu vou obter 1. Se eu colocar 1 em 1, eu vou obter 0. Se eu colocar 0 em 0, eu vou obter 0. Ou seja, essa porta ou exclusiva aqui é justamente a ideia, né? Se x for 1, a saída é 1. Se y for 1, a saída é 1, tá? Mas o ou exclusivo aqui determina o quê? A saída só vai ser 1 quando uma dessas entradas aqui for bit 1 e a outra obrigatoriamente for bit 0, tá? Então, voltando aqui para o gráfico, né? Eu vou distribuir esses dados aqui, tá? No meu gráfico.
tá bom? Lembrando, gente, que isso aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que vocês têm que estudar eletrônica digital para poder trabalhar com isso daqui. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Para poder explicar para vocês essa parte de classificação da rede Perceptron, tá? Então, olha lá. X0, Y0. Eu obtenho um resultado, um pontinho vermelho aqui, ó. Quando x for 0 e o sinal de y for 1, né, eu obtenho um pontinho verde aqui. Quando o sinal de x for 1 e o y for 0, né, x1, y0, eu tenho outro pontinho verde aqui, né? Verde aqui, vermelho. E quando for x1 e y1, eu tenho um vermelho, né? Agora, gente, perceba que eu não consigo distribuir, eu não consigo separar os dois, essas duas classes de dados aqui, né? Porque aqui nesse modelo, nesse exemplo aqui de rede neural que eu estou falando para vocês, é uma rede que está separando, por exemplo, tangerina das laranjas, tá? Nesse caso aqui eu estou trabalhando com a porta lógica, né? Eu estou definindo quando que vai ser 1 na saída, quando vai ser 0 na saída, né? Mas pode imaginar que isso aqui seja tangerina e laranja, tá? Então, olha só, eu posso traçar, ó, 300 retas aqui, eu não consigo separar linearmente, né? Olha só, eu não consigo fazer a separação linear, né, desses dados aqui, porque eles estão distribuídos de forma não linear, tá? Então, neste caso aqui, a rede Perceptron não vai te atender, tá? Então, isso aqui é muito importante para vocês entenderem que quando vocês vão fazer a modelagem dos dados aí para trabalhar com as redes neurais, os seus dados, né, vocês têm que fazer uma relação das suas entradas com as saídas, né? E esses dados têm que ter tem que ser, né, linearmente separáveis, tá? Se cair em algo como isso daqui, infelizmente a sua rede neural Perceptron não vai funcionar, tá? Tá? Bom, agora nós vamos entender um pouquinho sobre o processo de treinamento de uma rede Perceptron, tá? Gente, aqui nesse ponto eu vou fazer só um overview, tá? Um overview bem rápido. Depois, quando a gente começar na parte prática, aí sim eu vou começar a revisar tudo que eu falei aqui, tá? Então eu vou falar de forma bem superficial. Como é que é o processo de treinamento de uma rede neural? O processo de treinamento de uma rede neural é assim: eu jogo valores aleatórios nos pesos, tá? Então vamos lá. O processo de treinamento de uma rede neural aqui, ó. Então, primeiro, antes dos valores aleatórios nos pesos, tem uma coisa mais importante. Primeiro, eu tenho que ter uma tabela, né? Um dado de amostra, né? Ou seja, uma tabela que tem dados de amostras, né? Ou seja, as amostras que são verdadeiras, ou seja, que são aceitáveis no processo. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com tangerina, né? Se eu for trabalhar com tangerina, laranja, eu tenho que ter uma tabela como essa daqui, né? Os parâmetros que são aceitáveis, tá? Isso aqui são puramente valores inventados, fictícios, tá? Não são valores reais, não. Então, se eu quero separar o que é tangerina da laranja, eu tenho que ter uma tabela com amostras, né? Eu sei que se eu tiver 0,1% de fósforo, 0,1 miligramas de fósforo e 0,4 miligramas de acidez, né? Eu vou ter aqui... Eu vou ter aqui, por exemplo, uma laranja. Não, uma tangerina. Se eu tiver 0,5, 0,7, eu vou ter uma laranja, tá? Então, para que eu possa fazer o treinamento da minha rede, eu preciso, tá, de uma tabela como essa. Eu preciso de dados de amostra, né? Ou seja, eu tenho que saber a correlação das minhas entradas com as minhas saídas, né? Eu tenho que ter isso aí já em mente. Aí como é que funciona a rede neural em si, tá? O treinamento da rede. Vamos pegar esse exemplo aqui da laranja, que é uma rede neural com duas entradas, tá? Perceptron com duas entradas. Então, como é que funciona o treinamento de uma rede Perceptron, tá, gente? Você tem a sua tabela de referência, né? Onde você tem as suas entradas versus as suas saídas, né? Aí, como é que vai funcionar? Você vai primeiro jogar valores aleatórios nesses pesos aqui, tá? Peso W1 e W2. Aí você pega os valores de uma amostra, né? Como, por exemplo, uma amostra aqui poderia ser 0,1 e 0,4, tá?
joga pesos aleatórios, tá bom? Pega esse 0,1 e 0,4 e multiplica por esses pesos, soma, desconta o limiar de ativação, passa pela função de ativação aqui. Se a sua saída, né? Vamos imaginar que você pegou os dados aqui, 0,1 e 0,4, dê algo menos 1, quer dizer o quê? Quer dizer que a sua rede errou, não está certo. Esses pesos não estão certos. Então, o que você é obrigado a fazer? Você é obrigado a fazer um negócio chamado backpropagation. Você é obrigado a voltar e, através de uma equação, né, você vai determinar novos pesos aqui, tá? E depois que você fez esses novos, definiu esses novos pesos, realiza o processo novamente. Multiplica a entrada por esse peso, processa e vê se ela deu, por exemplo, 1, que é tangerina. Se deu 1, quer dizer o quê? Opa, já achei o peso correto. Agora vou para o próximo. Tá? Então, o processo de treinamento de uma rede neural, gente, né? O processo de treinamento é justamente esse, né? Você tem os dados, né? Como você pode observar aqui, você tem os dados, né, linearmente separados, né, aquela correlação de entrada e saída que eu acabei de mostrar através das portas lógicas, e você vai fazendo essa jogada, né? Joga um peso aleatório, vê aonde que caiu, né? Opa, caiu fora? Então eu vou reajustar esse peso através de um cálculo matemático, né, que eu vou passar posteriormente, e realizo o processamento de novo. Caiu próximo? Ah, tá legal. Não tá legal ainda, então ajusta novamente. Ou seja, vamos supor que no primeiro momento o seu peso caiu aqui, ó. Olha só, caiu nesse 1. Você vai reajustando o peso, olha lá, ficou como 2. Vai reajustando os pesos, caiu para 3. Até que você ajustou o peso nas entradas, né? De tal forma que ela gerou um equilíbrio, né? Não falo equilíbrio não, mas conseguiu separar linearmente, ou seja, a sua rede neural foi capaz. Porque essa reta aqui é a capacidade da rede neural, né? Classificar as suas saídas, né? Tem a saída A e tem a saída B. Então essa reta aqui determina para mim a classificação dela, ou seja, você vai equilibrando os pesos de tal forma que você vai chegar numa configuração em que as duas classes de dados de saídas, né, elas vão ser linearmente separadas. Tá? Então tem várias formas de você realizar esse treinamento, tá bom, gente? Você pode realizar esse treinamento através de uma equação matemática que vai fazer assim, ele vai inclinando essa reta, né, até ela se estabilizar, ou você pode treinar a sua rede através, né, desse método aqui, ó, que ela vai fazendo vários testes até ela achar o ponto de equilíbrio, enfim, tá? Tem vários modelos aí de treinamento. Isso aqui é só uma ideia, né, para que vocês possam entender o que é esse treinamento, tá? Bom, vou encerrar por aqui, porque eu acho que essa aula está bem longa, né, e bem pesada. Na próxima aula, gente, a gente vai começar a rabiscar algumas coisas, né? A gente vai começar a desenhar algumas coisas aí, tá bom? De forma matemática. E depois que a gente entender todo esse processo matemático, né, entender como é que funciona a rede neural, conseguir criar um modelinho, aí sim a gente vai começar a aplicar isso. Como é que eu posso aplicar isso? Eu, Samuel, vou dar um exemplo, né, com programação, porque inteligência artificial tem que ser algo relacionado à programação, não tenho como fugir disso. Então, eu vou pegar depois todo esse contexto matemático aí e vou trazer para dentro do mundo de programação, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. E em relação a todo esse volume de dados que eu passei, todo esse volume de informações que eu passei, gente, fiquem tranquilos que nós vamos estudar, né, passo a passo aí. E se você não entendeu alguma coisa, com certeza quando a gente começar na parte matemática, tá, vai ficar mais claro aí para vocês captarem a informação, tá bom? Eu tentei, como falei para vocês, gente, essa aula é bem complexa, redes neurais, inteligência artificial não é algo fácil, tá? Então parece que nesse primeiro momento pode ser uma bomba, mas eu vou pedir para vocês aí um pouco de paciência, né? Para que a gente possa alinhar, né? Colocar todos os pingos nos is, tá bom? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Não fiquem assustados, pelo amor de Deus, não fiquem assustados, tá? Eu vou passar o conteúdo com a maior riqueza de detalhes, por isso que essa videoaula ficou bem extensa, tá? E quando eu começar a partir para a parte matemática, vocês vão começar a assimilar, né, e absorver melhor o conteúdo. Nesse primeiro momento, foi só uma concepção de como que funciona as redes neurais. Tá bom, gente? Bom, vou ficar por aqui. Até a próxima aula.